E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e hoje vamos conhecer todas as habilidades Pokémon e o que cada uma delas faz. Então já deixa o like no vídeo e assiste ele até o final. Se ele te ajudar de alguma forma, se inscreve no Ligengar e manda o nosso conteúdo para os seus amigos. Caso você não saiba, a mecânica de habilidade nos jogos foi inserida na terceira geração com o lançamento dos jogos Ruby e Sapphire. Então vamos começar com as habilidades da Gen 3. E como são muitas, bora acelerar! A primeira é a Stent. Ao liberar um fedor ao atacar, os golpes sem chance de flint desse Pokémon ganham 10% de chance de flinchar o oponente. Seguindo com a Drizzle, o Pokémon faz chover quando ele entra em uma batalha. Já a Speed Boost aumenta a velocidade do Pokémon em um estágio ao fim de cada turno. Na Battle Armor, o Pokémon tem uma armadura rígida que o protege de ataques críticos. Com a Sturdy, um Pokémon não pode ser nocauteado com apenas um golpe, sobrevivendo com 1 de HP. Tempo impede o uso de movimentos e habilidades autodestrutivas, como Explosion, Mind Blow, Aftermath, amortecendo os seus arredores. Na Limber, o Pokémon tem um corpo flexível que o protege de Paralyze. A Sandveil aumenta a evasão do Pokémon embaixo de uma tempestade de areia em 25%. Com a Static, um Pokémon é carregado com eletricidade estática, portanto, o contato com ele tem 30% de chance de causar Paralyze. Seguindo com a Volt Absorb, que restaura HP se atingido por um movimento do tipo elétrico ao invés de receber dano. A Water Absorb é bem parecida, restaura HP se atingido por um golpe do tipo água, ao invés de receber dano. Na Oblivious, o Pokémon está desatento, o que o impede de se apaixonar ou ser provocado, ou seja, é imune a Attract, Taunt e afins. Com a Cloud9, o Pokémon é capaz de eliminar os efeitos do clima no campo de batalha. Já na Compound Ice, os olhos compostos do Pokémon aumentam sua precisão para acertar golpes em 30%. Na Insônia, como o nome sugere, o Pokémon está sofrendo de insônia, então não pode ser colocado para dormir. Com a Color Change, o tipo do Pokémon se torna o tipo do golpe usado contra ele. Com a Immunity, o Pokémon adquire um sistema imunológico que o impede de ser envenenado. A Flash Fire aumenta a potência dos golpes do tipo fogo em 50% caso esse Pokémon seja atingido justamente por um golpe do tipo fogo. Na Shield Dust, a poeira do Pokémon bloqueia os efeitos adicionais dos ataques adversários. Com a On Tempo, o Pokémon tem o seu próprio ritmo, o que o impede de ficar confuso. Os monstrinhos com a Suction Cups usam ventosas para ficar em um local, e assim não pode ser obrigado a voltar para sua Pokébola por um golpe ou um item adversário. Na Intimidate, o Pokémon intimida o adversário ao entrar em batalha, diminuindo seu ataque físico em um estágio. Com a Shadow Tag, o Pokémon pisa na sombra do oponente para impedi-lo de escapar. Na Rough Skin, o Pokémon tem uma pele áspera que causa 1/8 de dano à vida máxima do adversário que fizer contato físico com ele. A Wonder Guard dá ao Pokémon um poder misterioso que só o permite ser acertado por golpes super efetivos. Com a Levitate, o Pokémon flutua no ar, recebendo imunidade total a todos os golpes do tipo terrestre. Na Effect Spore, o contato físico com esse Pokémon tem 30% de chance de causar envenenamento, sonolência ou paralisia no atacante. O Pokémon que tiver a habilidade de Synchronize e sofrer de um status negativo, fará o adversário que lhe causou essa condição sofrer do mesmo status. A Clear Bar impede que os movimentos ou habilidades de outros Pokémon diminuam os stats de quem tem essa habilidade. Na Natural Cure, todos os status negativos são curados quando esse Pokémon volta para sua Pokébola. Continuando com a Lightning Rod, o Pokémon atrai todos os golpes do tipo elétrico. Ao invés de levar dano, aumenta seu ataque especial. Com a Serene Grace, é dobrada a chance dos efeitos adicionais dos golpes desse Pokémon acontecerem. Já a Swift Swing dobra a velocidade do Pokémon embaixo da chuva. A Chlorophyll dobra a velocidade do Pokémon no sol. A Illuminate aumenta a probabilidade de você encontrar Pokémon selvagens iluminando os seus arredores.
Com a Trace, quando um Pokémon entra em uma batalha, copia a habilidade de um adversário. A Healed Power dobra o ataque físico do Pokémon sem qualquer efeito secundário. Na Poison Point, o contato com o Pokémon tem 30% de chance de envenenar o atacante. Inner Focus é a habilidade em que o Pokémon é intensamente focado e isso protege de sofrer flint. Magma Armor cobre o Pokémon com magma quente, impedindo que ele seja congelado. Já o Water Veil cobre o Pokémon com um véu de água, que o evita de ficar queimado. Na Magnet Pool, usando força magnética, o Pokémon impede que um adversário do tipo metal fuja de campo. A Soundproof dá isolamento acústico ao Pokémon, o tornando totalmente imune a golpes baseados em som. Na Rain Dish, o Pokémon recupera 1/16 do seu HP máximo quando tá chovendo. Já na Sandstream, o Pokémon invoca uma tempestade de areia assim que pisa no campo de batalha. Com a Pressure, o Pokémon coloca pressão no adversário, aumentando em 1 o uso do PP dos golpes rivais. Com a Thick Fat, o Pokémon se torna protegido por uma camada espessa de gordura, o que reduz pela metade o dano recebido por golpes do tipo fogo e gelo. O Pokémon que tiver a habilidade de Early Bird desperta do sono 2 vezes mais rápido que outros Pokémon. Com a Flame Barrier, o contato físico com esse Pokémon pode queimar o atacante. Já a Runaway permite uma fuga segura de Pokémon selvagens. Essas fantasmas foram as 50 primeiras habilidades e acredita em mim, tem muito mais. E se você já aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo, beleza? Aproveita e comenta aí embaixo qual é a sua habilidade favorita. Mas vamos em frente porque agora temos a Keen Eye. Olhos afiados evitam que outros Pokémon diminuam a accuracy ou precisão deste Pokémon. Hyper Cutter, o Pokémon está orgulhoso das suas poderosas pinças. Elas evitam que outros Pokémon diminuam seu ataque físico. Na Pickup, o Pokémon pode pegar o item que um Pokémon oponente usou durante uma batalha e também itens fora da batalha. Uma das piores habilidades é a Truant. O Pokémon não pode atacar se tiver usado um movimento no turno anterior. Já a Hustle aumenta o ataque físico do Pokémon em 50%, só que por outro lado diminui a sua precisão em 20%. Pokémon com a habilidade Kill Charm tem 30% de chance de causar paixão no seu rival que fizer contato com ele. Na habilidade Plus, se um aliado em campo tiver essa habilidade ou a habilidade Minus, os Pokémon ganham bônus de 50% no ataque especial. Inclusive, a próxima habilidade dessa lista é a Minus, que tem um efeito semelhante. Forecast é a habilidade do Cast Form, que se adapta ao clima, mudando a sua aparência e o seu tipo, para água na chuva, fogo no sol e gelo no granizo. Com Stick Hold, os itens do Pokémon ficam presos e não podem ser removidos por outro Pokémon. Shed Skin é a habilidade que dá 33% de chance ao Pokémon de curar suas próprias condições negativas, como Poison, Burn, Sleep. Ele faz isso trocando de pele ao final de cada turno. Com a Guts, o Pokémon se torna muito corajoso, então, se sofrer com um status negativo, aumenta o seu ataque físico em 50%. A Marvel Scale são escamas maravilhosas do Pokémon que aumentam em 50% a defesa física dele, se estiver sofrendo de um status negativo. O Liquid Ooze é um lodo líquido derramado por esse Pokémon que é tão fedorento que diminui o HP daqueles que tentarem absorver a sua vida. A Overgrow aumenta em 50% o poder dos movimentos do tipo grama quando o HP do Pokémon está em 1/3 ou menos. A Blaze faz a mesma coisa, só que com movimentos do tipo fogo, enquanto a Torrent é igualzinha, só que para movimentos do tipo água. Swarm aumenta em 50% o poder de movimentos do tipo inseto quando o HP do Pokémon também está em 1/3 ou menos. A Rockhead protege o Pokémon contra Recoil Damage. Drought é a habilidade que permite o Pokémon summonar o sol quando entra no campo de batalha. Já a Arena Trap impede que o Pokémon adversário fuja, a menos que ele esteja no ar. Com a Vital Spirit, um Pokémon se enche de vitalidade, o que o impede de dormir. Já na White Smoke, o Pokémon é protegido por sua fumaça branca, que evita que outros Pokémon diminuam seus stats. Na Pure Power, o Pokémon usa o seu puro poder, dobrando o seu ataque físico sem qualquer efeito secundário. Na Shell Armor, um escudo rígido protege o Pokémon de acertos críticos. Já a Airlock elimina qualquer efeito de clima. Entrando na 4ª geração, temos a Tangle Fit, uma habilidade que dobra a evasão do Pokémon quando ele fica confuso. Já a Motor Drive aumenta a velocidade do Pokémon em um estágio quando ele é acertado por um ataque do tipo elétrico ao invés de receber dano. A Rivalry torna o Pokémon competitivo.
fazendo seus ataques causarem 25% mais dano em Pokémon do mesmo sexo, mas causa 25% a menos em Pokémon do sexo oposto. A Steadfast é a habilidade que dá determinação ao Pokémon, aumentando em um estágio a velocidade dele sempre que é flinchado. Snowcloak aumenta em 25% a evasão quando o Hail está ativo no campo de batalha. Gluttony faz o Pokémon comer algumas berries mais rapidamente, quando seu HP cai para a metade ou menos do total da vida. A Anger Point deixa o Pokémon furioso quando ele é acertado por um golpe crítico, e isso maximiza o seu stat de ataque físico. Unburden dobra a velocidade do Pokémon se o item segurado por ele for usado ou perdido. Na Heat Proof, o corpo do monstrinho é a prova de calor, reduzindo pela metade o dano dos golpes de fogo, além do dano causado pelo Burn. Com a Simple, todas as alterações de stats nesse Pokémon são duplicadas. E aqui vale um adendo: stat e status são coisas totalmente diferentes. Stats se referem às estatísticas do Pokémon, como HP, ataque, defesa e velocidade. Já status é aquela condição negativa de envenenamento, de Poison, Burn, Sleep, Paralyze e assim por diante. Mas vamos seguir com a Dry Skin, que recupera 1/8 do HP na chuva e 1/4 do HP ao ser atingido por golpes do tipo água. No entanto, o Pokémon perderá 1/8 do seu HP no sol e levará 25% mais dano de golpes de fogo. Com a Download, um Pokémon que entrar em campo ganha bônus de 1 estágio no ataque físico ou especial, o mais eficaz no matchup, dependendo da pior defesa do adversário. Iron Fist dá um buff de 20% nos golpes de soco. Já Poison Heal recupera 1/8 do HP a cada turno se o Pokémon estiver envenenado. Adaptability dobra o poder dos golpes do mesmo tipo do Pokémon, os famosos stabs. Com a Skill Link, os golpes de múltiplos acertos sempre acertarão o número máximo de vezes. Hydration cura qualquer status negativo ao final de cada turno, caso esteja chovendo no campo de batalha. Já a Solar Power, no sol, dá um bônus de 50% no ataque especial do Pokémon, mas ele perderá 1/8 da sua vida ao fim de cada turno. Quick Fit é a habilidade em que, se o Pokémon estiver com algum status negativo, ele ganhará um bônus de 50% na Speed, e ainda ignora a perda de velocidade provocada por um possível Paralyze. A Normalize transforma todos os golpes do Pokémon no tipo normal e ainda ganha bônus de 20%. Com a Sniper, se um Pokémon acertar um golpe crítico, seu dano ganhará bônus de 50%. Com a Magic Guard, um Pokémon só sofrerá danos de ataques. No Guard é a habilidade em que o Pokémon emprega táticas sem guarda para garantir que todos os seus ataques sempre acertem. A 100ª habilidade do vídeo é a Stall. O Pokémon se move depois que todos os outros monstrinhos, respeitando a escala de prioridade dos golpes. Na Technician, golpes com 60 de Base Power ou menos ganham 50% de bônus de poder. Leaf Guard protege o Pokémon de condições de status embaixo do sol. Os itens segurados por um Pokémon com a habilidade Clutch não fazem efeito, com exceção do Macho Brace. Com a Mold Breaker, o Pokémon ignora as habilidades do adversário na hora de atacar e calcular os seus efeitos. A Super Luck dá tanta sorte ao Pokémon que ele ganha um estágio a mais nas chances de acertar um movimento crítico. Já com a Aftermath, se o Pokémon for nocauteado por um golpe que faça contato físico, o rival perderá 1/4 do seu HP máximo. Na Anticipation, o Pokémon pode sentir os movimentos perigosos de um adversário ao entrar em campo, dedurando aquele golpe super efetivo ou One Hit KO. Com a Forewarn, o Pokémon, ao entrar em batalha, é alertado do golpe de maior Base Power do rival. Já na Unaware, ao atacar e defender, esse Pokémon ignorará quaisquer alterações nas estatísticas do rival. Tinted Lens é a habilidade que bufa golpes not very effective. Esses ataques passam a dar dano regular no adversário. Com a Filter, o Pokémon recebe apenas 3/4 do dano de golpes super efetivos. A Slow Start é a habilidade que por 5 turnos reduz pela metade as estatísticas de ataque físico e velocidade do Pokémon. Com a Scrap, um Pokémon pode atingir alvos do tipo fantasma com movimentos dos tipos normal e lutador, ignorando a imunidade. A Storm Drain atrai todos os movimentos do tipo água para esse Pokémon. Ao invés de ele levar dano, terá seu ataque especial aumentado em um estágio. A Ice Body recupera 1/16 do HP máximo do Pokémon ao fim de cada turno se estiver sob Hail.
Solid Rock reduz para 3/4 o dano de ataques super efetivos contra esse Pokémon. Snow Warning é a habilidade que faz o Pokémon summonar uma tempestade de granizo, mais conhecida como Hail, ao entrar no campo de batalha. Honey Gather permite ao Pokémon coletar mel após uma batalha. Já Frisk, quando o Pokémon entra no campo, verifica o item de todos os oponentes. Reckless é uma habilidade que dá bônus de 20% no dano de golpes que podem causar Recoil Damage. Multitype muda o tipo do Deus Pokémon Arceus para coincidir com a Plate ou Z-Crystal que ele está segurando. Flower Gift aumenta o ataque físico e a defesa especial em 50% do Pokémon e seus aliados embaixo do sol. Na Bad Dreams, oponentes adormecidos do Darkrai perdem 1/8 do seu HP máximo ao final de cada turno. Com a Pickpocket, rouba-se o item de um atacante que faz contato direto com esse Pokémon. A Sheer Force dá bônus de 30% de poder a golpes que têm efeitos secundários, só que esses golpes perderão esses efeitos. Contrary é uma habilidade que inverte qualquer alteração de stats. Se um stat do Pokémon é aumentado, ele será na verdade diminuído pela habilidade e vice-versa. A Nerve desanima os Pokémon adversários e os torna incapazes de comer berries. Defiant dá bônus de 2 estágios ao ataque físico do Pokémon sempre que um stat dele é reduzido. Na Defeates, quando o HP de Arcanine e Archeops cai para metade ou menos, seus ataques físico e especial são cortados também pela metade. Cursed Body tem 30% de chance de causar Disable no golpe adversário que atingiu esse Pokémon. Já Healer tem 30% de chance de curar status negativos de aliados adjacentes no final de cada turno. Friend Guard protege os aliados, que receberão apenas 3/4 do dano de golpes adversários. Com a Weak Armor, o Pokémon que levar ataques físicos terá sua defesa física reduzida em 1 estágio, mas aumentará em 2 o stat de velocidade. Heavy Metal dobra o peso do Pokémon, enquanto a Light Metal corta o peso do Pokémon pela metade. Com a Multiscale, se um Pokémon estiver com o HP cheio, o dano que ele recebe de golpes adversários também é cortado pela metade. Tox Boost dá 50% de bônus de poder nos ataques físicos do Pokémon quando ele está envenenado. Já Flare Boost faz a mesma coisa, só que com os ataques especiais e o Pokémon precisa estar queimado. Pokémon com a habilidade de Harvest que consumiu uma Berry tem 50% de chance de recuperá-la no final do turno. Com a Telepathy, Pokémon não leva dano de golpes aliados ao prever os seus movimentos. Com a Muri, randomicamente um stat é boostado em 2 estágios e outro perde 1 estágio ao final de cada turno. Overcoat torna o Pokémon imune a golpes de pó e ainda o protege de danos de Hail e Sandstorm. Poison Touch dá 30% de chance de envenenar o adversário ao fazer contato com esse Pokémon. Regenerator recupera 1/3 do HP do Pokémon sempre que ele volta para a Pokébola. Big Packs não permite que a defesa do Pokémon seja diminuída. Sand Rush dobra a velocidade do Pokémon sob a tempestade de areia. Com a Wonder Skin, golpes que não dão dano, os famosos Status Moves, tem sua accuracy mudada para apenas 50% quando usada contra esse Pokémon. Analytic dá 30% de bônus aos golpes do Pokémon se ele é o último a se mover no turno. Na Illusion, o Pokémon sai da Pokébola disfarçado de Pokémon que está na última posição do seu time. A ilusão se desfaz quando ele leva dano. Com a Imposter, Ditto se transforma no Pokémon que está enfrentando ao sair da Pokébola. Com a Infiltrator, ataques desse Pokémon ignorarão Substitute, telas e Safeguard dos adversários. Na Mami, o contato com o Pokémon leva a maldição da múmia para o atacante, mudando a sua habilidade também para Mami. Com a Moxie, o Pokémon mostra toda a sua energia e ganha 1 estágio em ataque físico sempre que nocauteia outro Pokémon. Seguindo com a Justified, por justiça, ao ser atacado por um movimento do tipo noturno, o ataque físico do Pokémon é aumentado em 1 estágio. Na Rattled, ao ser acertado por golpes dos tipos Inseto, Noturno ou Fantasma, o Pokémon se assusta e a sua velocidade aumenta em 1 estágio. Magic Bounce é a habilidade que reflete movimentos de status em vez de ser atingido por eles. Sap Sipper dá imunidade ao Pokémon contra golpes do tipo grama e ainda aumenta em 1 estágio seu ataque físico ao ser atingido por eles. Com a Prankster, golpes de status desse Pokémon ganham 1 nível de prioridade, mas Pokémon noturnos são imunes a essa habilidade. Sandforce aumenta em 30% o poder dos golpes dos tipos Pedra, Terrestre e Metal
quando tem Sandstorm no campo de batalha. Com Iron Barbs, Pokémon que fizerem contato com esse monstrinho perdem 1/8 do seu HP máximo. Z-Mode é aquela que no final do turno, se Darmanitan estiver com metade ou menos do seu HP, o transformará em Darmanitan Zen. Victor Star concede 10% de bônus de accuracy aos golpes desse Pokémon e dos seus aliados. Com a Turbo Blaze, golpes do Pokémon podem ser usados no alvo independente de suas habilidades. Inclusive, a próxima habilidade, Teravolt, tem exatamente o mesmo efeito. Essas foram as habilidades da 5ª geração, então bora passar para Kalos, a 6ª geração da franquia. Começando com Aroma Veil, que protege o próprio Pokémon e os seus aliados de ataques que limitam suas escolhas de golpes, como Taunt, Anchor, Disable, Attract e Torment. Na Flower Veil, todos os aliados do tipo Grama são protegidos de status negativos e reduções de stats. Tick Pout recupera 1/3 do HP do Pokémon sempre que ele come uma Berry. Protein muda o tipo do Pokémon para o tipo de movimento que ele está prestes a usar. Fur Coat dobra a defesa física do Pokémon ou reduz pela metade o dano de movimentos físicos. Na Magician, se um Pokémon não tiver item, ele rouba o do adversário que acerta com o ataque. Bulletproof torna o Pokémon imune a golpes balísticos, como de bomba, tipo Sludge Bomb, ou bolas, como Shadow Ball. Competitive é a habilidade que dobra o ataque especial do Pokémon sempre que ele tem um stat reduzido. Na Strong Jaw, a mandíbula forte do Pokémon aumenta em 50% a força dos seus movimentos de mordida. Refrigerate transforma os golpes do tipo normal em golpes do tipo gelo, e ainda dá a eles buff de poder de 20%. A Sweet Veil impede que o próprio Pokémon e seus aliados adormeçam. Na Stance Change, Aegislash muda para sua forma Blade a usar um ataque ofensivo e para a forma Shield a usar o King's Shield. Gale Wings dá prioridade a golpes do tipo voador quando o HP do Pokémon está cheio. Mega Launcher dá bônus de 50% a golpes de pulso, como Water Pulse e Dark Pulse, além de recuperar 3/4 do HP máximo do alvo quando o Pokémon usa Heal Pulse. Grass Pelt aumenta em 50% a defesa física de Skittle e Gogolt no Grass Terrain. Na Symbiosis, o Pokémon passa seu item para um aliado que usou o próprio. Tough Claws é a habilidade em que o Pokémon ganha 30% de bônus nos seus golpes que fazem contato direto com o alvo. Pixelate transforma os golpes do tipo normal em golpes do tipo fada e ainda dá a eles bônus de 20%. Na Gui, Pokémon que fazem contato com esse monstrinho tem a sua velocidade reduzida em um estágio. Aerolate é a habilidade que transforma os golpes do tipo normal em golpes do tipo voador e ainda dá 20% de bônus a eles. Na Parental Bond, Kangaskhan ataca 2 vezes no turno, sendo o segundo hit desferido por sua cria, e com apenas 1/4 do dano original. Dark Aura dá bônus de 33% a golpes do tipo noturno usado por qualquer Pokémon em campo, enquanto a Fairy Aura faz a mesma coisa com golpes do tipo fada. E ainda temos a Aura Break, que reverte os efeitos de Dark Fairy Auras, reduzindo assim em 25% o dano de golpes dos tipos noturno e fada. Na Primordial Sea, Kyogre, ao entrar em campo, summona uma chuva pesada que apaga golpes do tipo fogo. Já Desolate Land, quando Groudon entra em campo, summona um sol forte que evapora golpes do tipo água. E ainda temos a Delta Stream, quando Rayquaza entra em campo, summona uma rajada poderosa de vento, que remove fraquezas do tipo voador daqueles Pokémon que possuem essa tipagem. Stamina aumenta em um estágio a defesa física do Pokémon ao ser atingido por um ataque. Na Wimpouch, o Pokémon covardemente retorna para sua Pokébola quando seu HP fica pela metade ou menos. Mesmo efeito da próxima habilidade, a Emergency Exit. Continuando com a Water Compaction, que aumenta em 2 estágios a defesa física de Pelosand e Sandygast quando eles são atingidos por um golpe do tipo água. Na Merciless, seu ataque sempre serão acertos críticos em alvos envenenados. Na Shields Down, quando o HP do Minior fica pela metade, o escudo dele se quebra e ele entra na forma Meteoro. Stakeout dobra o dano causado a um Pokémon que entrou em campo nesse turno. Water Bubble dobra o dano dos golpes do tipo água e ainda torna o Pokémon imune a Burn, além de reduzir pela metade o dano recebido de ataques de fogo. Steelworker aumenta em 50% o poder de golpes do tipo metal. Berserk dá boost de um estágio no ataque especial quando seu HP cai pela metade ou menos do total.
Slush Rush dobra a velocidade do Pokémon embaixo da tempestade de granizo. Na Long Reach, o Pokémon usa seus golpes à distância sem fazer contato com o alvo. Liquid Voice transforma todos os movimentos baseados em som desse Pokémon em golpes do tipo água. Triad dá 3 estágios de prioridade a movimentos de cura usados pelo Pokémon. Galvanize transforma ataques do tipo normal em golpes elétricos e ainda concede a eles boost de 20%. Surge Surfer dobra a velocidade do Pokémon no terreno elétrico. Schooling transforma Wishy-Wash na forma School quando tem 1/4 do seu HP total ou mais, e na forma solo quando está abaixo disso. Com a Disguise, a mortalha que cobre Mimikyu o protege do primeiro ataque sofrido, fazendo ele perder apenas 1/8 do seu HP. Com a Battle Bond, Greninja ao derrotar um Pokémon se torna Ash Greninja e o seu Water Shuriken fica mais poderoso, com 20 de Base Power e sempre acertando 3 hits. Power Construct é a habilidade dos Zygardes nas formas 10% e 50% que os transformarão em Zygarde Complete Form quando seu HP cair para metade ou menos do total. Corrosion permite a um Pokémon envenenar qualquer alvo, mesmo que ele seja do tipo metal venenoso. Na Comatose, o Pokémon tá sempre cochilando e nunca vai acordar, por isso não pode ser afligido por status negativo. Na Queenly Majesty, Tsarina usa sua majestade para pressionar o Pokémon adversário, impedindo eles de usarem golpes de prioridade. Na Innards Out, o Pokémon ao ser nocauteado devolve a mesma quantidade de dano que recebeu do último golpe para o adversário. Continuando com a Dancer, quando outro Pokémon usa um movimento de dança, o monstrinho com essa habilidade segue os passos e também usa o golpe na sequência, independente de sua speed. Battery potencializa em 30% os golpes especiais dos Pokémon aliados. Fluffy reduz pela metade o dano recebido de golpes que fazem contato direto com o Pokémon, mas dobra o dano recebido de golpes de fogo. Dazzling surpreende o Pokémon adversário, tornando-o incapaz também de atacar com golpes de prioridade. Soul Heart aumenta o ataque especial da Magearna em um estágio sempre que um Pokémon desmaia no campo de batalha. Na Tangled Hair, o contato com o Pokémon que possui essa habilidade diminuirá a velocidade do atacante em um estágio. Na Receiver, o Pokémon copia a habilidade de um aliado que foi nocauteado. E na Power of Alchemy, a mesma coisa acontece. A próxima é a Beast Boost. A Ultra Beast aumenta o seu maior stat em um estágio cada vez que nocauteia um Pokémon. Arceus System altera o tipo do Silvally para coincidir com o disco de memória que ele está segurando, simulando a habilidade de Multitype do Arceus. Electric Surge sumou no terreno elétrico. Psychic Surge sumou no terreno psíquico. Misty Surge sumou no terreno de névoa. Grassy Surge sumou no terreno de grama. A habilidade Full Metal Body impede os movimentos ou habilidades de outros Pokémon de diminuírem os stats do Solgaleo. Na Shadow Shield, Lunala recebe metade do dano quando seu HP está completo. Com a Prism Armor, Necrozma recebe apenas 3/4 do dano de ataques super efetivos. A Neuroforce potencializa em 25% movimentos que são super eficazes. E essas foram habilidades da 7ª geração, bora chegar na última, a 8ª de Sword and Shield. Intrepid Sword aumenta em um estágio o ataque físico do Zacian quando ele entra na batalha. Já Dauntless Shield aumenta em um estágio a defesa física do Zamazenta quando ele entra na batalha. Libero muda o tipo do Pokémon para o tipo do ataque que ele está prestes a usar, igualzinho pro Tin. Na Ballfett, se o Pokémon não estiver segurando um item, ele buscará a primeira Pokébola que falhar em capturar um Pokémon. Com a Cotton Down, o Pokémon que é atingido espalha algodão pelo campo e diminui a velocidade em um estágio de todos os monstrinhos em batalha, exceto a dele mesmo. A Propeller Tail impede que os golpes desse Pokémon sejam redirecionados por habilidades e moves dos oponentes. Com a Mirror Armor, quando um stat do Corviknight é reduzido por um outro Pokémon, ao invés disso, o stat desse Pokémon que é reduzido. Gulp Missile é a habilidade do Cramorant, que ao ser acertado após usar Surf ou Dive e voltar com uma presa na boca, ele atira essa presa no adversário, causando dano de 1/4 do HP total do alvo, além de diminuir a defesa física dele em um estágio ou paralisá-lo. A Stalwart também impede que os golpes do Duraludon sejam redirecionados por habilidades ou moves do oponente.
Na Steam Engine, a velocidade do Pokémon é maximizada ao ser atingido por um golpe do tipo fogo ou do tipo água. Com a Punk Rock, os golpes sonoros do Toxtricity ganham boost de 30% no poder e os recebidos causam metade do dano. Sand Speed sumona Sandstorm quando o Pokémon é acertado. A Scales protege o Pokémon com escamas de gelo, que reduzem pela metade o dano recebido por golpes especiais. A habilidade Ripen amadurece Berries e duplica o seu efeito ao comê-las. A Ice Face é a ability do Icicle. O primeiro golpe físico causa 0 de dano a ele, mas quebra sua face de gelo, assumindo a forma no Ice. Apenas a Hail é capaz de restaurar esse gelo, retornando o Icicle à forma Ice Face. Power Spot é a habilidade de Stonejourner que dá bônus de 30% aos ataques dos seus aliados em batalha. Já na Mimikry, o tipo do Pokémon muda para combinar com o terreno ativo no campo de batalha. Com a Screen Cleaner, quando o Pokémon entra em campo, os efeitos de Light Screen, Reflect e Aurora Veil são anulados. Steel Spirit concede 50% de bônus aos ataques do tipo metal do Pokémon e seus aliados. A próxima é a Perish Body. Ser atingido diretamente por um golpe faz o Pokémon com essa habilidade ativar os efeitos do Perish Song. Wonder Spirit, assim como a Mami, faz o Pokémon passar essa habilidade ao Pokémon que fizer contato direto com ele. Na Gorilla Tactics, o ataque físico do Galarian Darmanitan ganha bônus de 50%, mas a habilidade permite a ele usar apenas o primeiro golpe selecionado. Neutralizing Gas é um gás neutralizante, como o próprio nome sugere, emitido por esse Pokémon para anular os efeitos de todas as habilidades dos Pokémon no campo de batalha. Vessel Veil protege o Pokémon e seus aliados de serem envenenados. Hunger Switch é a ability do Morpeko, que alterna entre as formas Full Belly Mode e Hungry Mode ao final de cada turno. Com a Quick Draw, a Galarian Slowbro tem 30% de chance de atacar primeiro no turno. Com a Unseen Fist, se o Pokémon usa movimentos que fazem contato direto, ele ultrapassa barreiras de proteção para acertar o seu alvo sempre. Curious Medicine é a ability do Galarian Slowking, que quando entra em batalha, espalha o remédio da sua concha por todos os lados, o que remove as mudanças de stats dos seus aliados. Transistor aumenta em 50% o dano de golpes do tipo elétrico. Essa é a habilidade do Regieleki. Já a Dragon's Maw é do Regidrago e aumenta em 50% o dano de golpes do tipo dragão. Seguindo com a Chilling Knight, quando Glastrier nocauteia um alvo, ele emite um relincho arrepiante, que aumenta seu ataque físico em um estágio. Já a Green Knight é do Spectre, e quando ele nocauteia um alvo, ele emite um relincho aterrorizante, que aumenta o seu ataque especial em um estágio. E por fim, Fantasmas, a habilidade de número 266 é a S1. No Calyrex Ice Rider, combina as habilidades Unnerve, do Calyrex, e Chilling Knight, do Glastrier. Já no Calyrex Shadow Ride, combina as habilidades Unnerve, novamente do Calyrex, e Green Knight, dessa vez do Spectre. Ufa! Agora sim, Fantasmas, essas são todas as habilidades Pokémon. Então você está um pouco mais preparado para batalhar. Se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você, deixe o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal para não perder novos conteúdos e vídeos importantes de Pokémon, beleza? Quem puder, me siga em todas as redes sociais. E é isso, conto sempre com vocês. Muito obrigado por tudo, Fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.